te saúdo com muita alegria na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe que a Bíblia é o livro mais importante na face da terra. Quando você ora, faz as suas preces, você fala com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, é Deus quem fala conosco. E a Bíblia nos ensina, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido na obra de Deus. Essa foi a intenção, esse foi o motivo, a motivação que tivemos para a produção dessa fita que agora você vai assistir. Nós recebemos aqui, na Igreja Batista da Floresta, em Belo Horizonte, o Dr. Josué Irion. É um amigo meu, é brasileiro, nascido em Porto Alegre, filho de obreiros, a sua mamãe ainda viva, cuida de uma obra missionária no interior do estado do Rio Grande do Sul. Pastor Josué, chamado ao ministério, logo cedo foi para os Estados Unidos e ali procurou estudar e se preparar para a obra de Deus. Graduou-se, doutorou-se e percorre o mundo todo falando das coisas de Deus. Ele já teve a oportunidade de ir em mais de 50 países. E só este ano, com 12 meses apenas, ele visitará mais 8 nações diferentes. Você vai gostar da palavra dele, cheia de conteúdo, alicerçada na Bíblia Sagrada. Você vai sentir o impacto da exortação que ele lhe faz, mas vai sentir o conforto da ministração também que ele te dará. Foi um prazer recebê-lo aqui. Para você ter uma ideia, recém-chegado do Chile, ali pregou para o maior estádio de futebol superlotado. No dia seguinte, a repercussão foi tão grande que o presidente da República o convidou a uma audiência particular. Ele recebeu, então, a maior condecoração daquela nação, a condecoração do Congresso. Foi condecorado pelo próprio presidente da República. Todas as vezes que voltar ao Chile, será recebido como visitante ilustre. Nunca mais precisará de vistos. Recém também chegado da Coreia, aonde num só dia, veja bem que coisa impressionante, num só dia, o Dr. Josué Irion pregou a palavra de Deus para 540 mil pessoas. Uma loucura. Mais de 500 mil de pessoas ouviram de uma só vez este homem de Deus. Ele é quem nos deu a honra da visita. Deus abriu as portas e nós fomos abençoados com a presença dele. Fomos tão abençoados que surgiu a ideia desta fita, para também te abençoar e abençoar toda a sua família. O culto é íntimo, o culto é dentro da nossa igreja local, nada muito formal, nada muito cheio de gente, um culto normal de semana, mas a mensagem tem conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar. Certa feita, o pastor Josué, ainda quando a Rússia estava debaixo da ação do satânico comunismo ateu, ainda quando a Rússia estava aprisionada nas garras das trevas, o pastor Josué tentou levar para lá 100 mil exemplares da Bíblia Sagrada. Despertou desconfiança, foi seguido pela polícia secreta, o encontraram e o prenderam. Ele teria que delatar aonde os crentes salvos se reuniam. Você sabe que naquela ocasião as igrejas eram clandestinas. Ele se negou a entregar seus irmãos. Quebraram-lhe as 2 pernas. Foi profundamente torturado. Sofreu nas mãos dos nazistas. Mas não abriu a sua boca e não perdeu a sua fé. Os anos se passaram, você conhece a história recente. O muro caiu. O comunismo entrou em queda livre. Há poucos remanescentes na contramão da história hoje. Na verdade, o mundo está se abrindo também para a palavra de Deus. Agora, debaixo desse novo governo, Boris Yeltsin encontra o endereço do Dr. Josué. Manda-lhe uma carta pessoal, convidando a retornar à Rússia, agora na condição de visitante diplomático, levando quantas Bíblias quiser. E assim o Dr. Josué volta àquele país, agora com um carregamento de 16 mil Bíblias, e prega dentro do quartel-general do Exército Vermelho. Numa só noite, 250 oficiais entregam seu coração a Jesus Cristo. Este é o homem de Deus que veio nos visitar.
é o missionário que vai falar a você através dessa fita. Você fica com este louvor, cantado por um dos membros da nossa igreja, e eu tenho certeza, Deus vai te abençoar muito. Depois do louvor, a mensagem com este homem de Deus. Que Deus te abençoe. O que foi que aconteceu? Conta pra mim. Eu te amo e quero tanto te ajudar, pois te ver muito triste assim, para mim é tão ruim. Tuas lágrimas eu quero enxugar. A angústia te aflige, eu bem sei. Teu sorriso há muito tempo não se vê. Você pode até pensar que jamais existirá solução para aliviar o teu sofrer. Não temas, porque eu estou contigo. Sei o quanto tens sofrido, mas eu não te deixarei. Enxugue tuas lágrimas agora, ó meu filho, por que choras? Se por ti eu já chorei. Lembra da morte do Senhor na cruz. Ele morreu por você. Não te lembras minha angústia lá na cruz? Fui ferido e morri em teu lugar. A vitória consegui, salvação posso te dar. É preciso tão somente confiar. Se tu creres e ouvires minha voz, hoje mesmo tua vida vai mudar. Quantas vezes te chamei, não quisestes me escutar. Outra vez estou aqui pra te ajudar. Cante comigo. Não temas, porque eu estou contigo. Sei quando tens sofrido, mas eu não te deixarei. Enxugue tuas lágrimas agora, ó meu filho, por que choras? Se por ti eu já chorei. Só você. Não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. Tens sofrido, mas eu não te deixarei. Enxugue tuas lágrimas agora, ó meu filho, por que choras? Se por ti eu já chorei. Amém. Glória a Deus. Eu vos saúdo no nome que é sobre todo nome nesta manhã, o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 19. Minha querida esposa Damaris, Irion, a minha filhinha Catherine e Joshua, Irion Jr., Josué, Irion Jr., ficaram nessa manhã no hotel porque eles estão muito cansados. Aqui ficaram em Belo Horizonte, tem sido uma semana bastante agitada, e eles descansaram para estar conosco às 4 e depois terminarmos a campanha na Igreja Batista de Floramar com o pastor Toninho. Quero agradecer ao reverendo Glaico Terra Pinto por esta oportunidade novamente esta manhã, o seu filho, o pastor Ciro, a todos os pastores e todas as suas esposas que estão aqui e todos vocês que estão aqui nesta manhã. A Bíblia diz: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos começar com o versículo 19.
ao 23, por favor, de Efésios, capítulo 1. Abra o seu coração, abra a sua vida. Sua vida nunca mais será igual depois desta manhã. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do poder para conosco? Supremo, magnificência, autoridade, poder. Não há palavras ou sinônimos que nós podamos acrescentar essa palavra supremo. É a plenitude. O grego é o Al-Shanô. Paulo falava sobre o pleonazô, que é o máximo, a unção, a grandeza. Não há comparação. É o mais grande, é o mais sublime. Grandeza suprema. A qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conosco, segundo a operação da força do seu poder. Essa palavra força no grego é poder. Essa palavra é o dunamis, dinamita, dunamis. É a mesma palavra de Atos, capítulo 1, recebereis poder, dunamis. No grego mais acentuado é eusogia, algo assim. O que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar-se à direita nos céus. Esse mesmo poder que o ressuscitou é o mesmo poder que você e eu temos, mas muito acima de todo o principado e toda autoridade e poder e domínio e todo nome que se nomeia. Ele está acima de todo nome que se nomeia. Não há nome comparado ao nome de Jesus. Ele está sobre todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E quando chega o século vindouro, a Bíblia diz, não só neste século, mas no outro também. Então é eterno. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Não há nada que ele não tenha poder e autoridade. Está sujeito, está abaixo o seu poder. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Vamos orar, por favor. Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Humilhado venho diante da tua presença, te agradecendo, Senhor, pelo teu poder que nos guardaste no acidente na sexta-feira à noite. Obrigado, Jesus, pela tua autoridade. Obrigado pelo teu poder. Obrigado, Senhor, porque tu tem feito grandes coisas em nossas vidas, a cada um de nós que estamos aqui. Pai, eu me humilho diante da tua presença, reconheço a minha debilidade e necessidade de ti. Fala-nos com poder e autoridade nessa manhã, porque quando tu falas, ninguém pode mover. No poder da autoridade da tua palavra, no nome que é sobre todo nome que se nomeia na terra, nos céus e nos infernos, no nome de Jesus, eu te peço que tu nos fales nesta manhã, no poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Podem assentar, irmãos, obrigado. Rapidamente eu quero anunciar os nossos áudios, os vídeos cassetes que o nosso ministério tem editado. Eu quero agradecer aquelas pessoas que no domingo à noite e nas congregações onde nós temos visitado, têm colaborado com o nosso ministério. Nós não somente temos pregado aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, onde vivemos, temos pregado em 49 países, em todos os continentes do mundo. E neste ano terminaremos com 58, porque iremos a 9 nações que ainda não temos ido. E à medida que você colabora com este ministério, que nós possamos seguir caminhando, pregando a palavra do Senhor. A minha mãe, que é encarregada de uma obra em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, ela está como pastora interina de uma obra. Ela também editou alguns cassetes. Ela não veio essa manhã porque também está muito cansada e dói o seu pescoço e a sua nuca do acidente que tivemos nessa sexta-feira à noite, que eu já lhe vou lhe dizer o que Deus nos guardou. Ela editou uma série de escatologia também, que há mais de 30 profecias cumpridas na palavra do Senhor com datas, e também histórias bíblicas para a garotada, que são em áudios cassetes, que ela também editou. Se você a pode ajudar, ela tem o seu programa de rádio, na rádio Trans World Radio. É uma rádio que vai ao mundo inteiro, e Deus a está usando também. A minha querida mãe, ela não está conosco nesta manhã. Dos vídeos, rapidamente, a maioria de vocês já conhecem. O primeiro se chama El Joven Rico, está em espanhol, em inglês, The Rich Young Man, quando pregamos em uma base militar soviética de Moscou, no Kremlin. Nós fomos em 1985, quando a União Soviética era comunista. Nós contrabandeamos com outras organizações
cristãs europeias, 100 mil Bíblias detrás da cortina de ferro do que foi Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Iugoslávia e a ex-União Soviética. 100 mil Bíblias. Depois de 8 anos, o governo de Boris Yeltsin nos enviou um fax, até hoje não sabemos como foi. Deus é Senhor, Ele abre as portas, Deus não tem passaportes. Essas são as maravilhas que Ele faz. Nós fomos, levamos 16 mil Bíblias, muito obrigado, não perderá a sua recompensa. Levamos 16 mil Bíblias e pregamos no Kremlin, no Ministério de Defesa da União Soviética. E 250 soldados soviéticos que nunca haviam ouvido a palavra do Senhor antes, entregaram seu coração a Jesus. Isto somente Deus pode fazer. Isto não é trabalho de um homem, isso é obra do poder do Espírito Santo. E aqui estão os slides quando pregamos lá na Praça Vermelha, ao lado do edifício da KGB. O segundo se chama Para Deus Não Há Nada Impossível. Para Deus Não Há Nada Impossível está em inglês, espanhol e também em ucraniano. Nothing is Impossible for God. É o único vídeo que tem 2 cultos, o culto normal e o culto das crianças. E o terceiro se chama He Came to Set You Free. Vino para ser-te livre, veio para fazer você livre. É o terceiro e último culto da cruzada, onde uma senhora cega foi curada dos seus olhos. Outros títulos, rapidamente: Quem é Jesucristo? É 1h30 sobre o Senhor Jesus. El gozo del Señor en medio de las pruebas y tribulaciones. Cómo está el altar de su consagración espiritual delante del Señor. La victoria, el poder y la eficacia de la sangre de Cristo. Muito importante para que nós possamos descobrir sobre o sangue de Jesus. La victoria de Cristo sobre os demônios. É um estudo detalhado sobre o crescimento do satanismo. El poder de la unción de Dios traerá el avivamiento, el discernimiento de la lucha espiritual. O que eu lhe mostro é as capas dos vídeos. Nossas mensagens são cristocêntricos e bíblicos, e você encontrará um título: El poder de la alabanza, o poder do louvor, el Espírito Santo, nuestra ayuda en la oración, la grandeza de los atributos de Dios y de su incomparable poder, sobre o carácter de Deus, a personalidade de Deus, la determinación y perseverancia en la oración traerá la respuesta, e o poder extraordinário da fé e a sanidade divina. É 1h30 sobre o poder da fé. E este que eu tenho feito ênfases durante esses dias é: que ven tus hijos en los Nintendos e em los dibujos animados da televisão? Que os teus filhos estão vendo nos Nintendos, nos Segas e nos desenhos animados da televisão? É a experiência que tivemos, Damaris e eu, quando compramos toda a coleção dos vídeos da Disney, e depois de 3 meses nossos filhos estavam enfermos, rebeldes, tinham medo de dormir durante a noite. Deus nos perguntou o que é que havia em nossa casa que dava direito legal ao diabo. Direito legal, não é uma brecha que estava aberta para atacar nossos filhos. Quando sentamos para olhar e examinar os vídeos da Disney, ficamos impressionados dos vídeos da Disney, que estão carregados de pornografia, de satanismo, de espiritismo e de toda a obra do diabo. Você não conhece a Disney. Você não tem ideia o que possa ser Disney, ou Disney World, ou Disneylândia, como é aqui no Brasil. O velho Walt Disney era ateu, anticristão e antijudeu. Quando ele fundou a Disney, ele fundou baixo o poder do diabo. O que há na Disney é consagrado ao demônio. No outro dia, na Flórida, preguei em uma cruzada. Um irmão veio a mim e me disse: Dr. Irion, você é ousado, você é intrépido, você é valente. Você fala o que é e terminou o assunto. Mas deixa eu lhe dizer, há coisas na Disney que você não tem ideia o que é Disneylândia. Me disse. Eu disse: irmão, diga-me, porque eu quero dizer ao povo, porque a palavra diz: o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Ele me disse: Irion, eu tenho arrumado e limpado os escritórios da Disney, me disse ele a mim, durante 16 anos. E depois que termina todos os dias de trabalho, eu subo em cima no 2º andar e eu limpo os escritórios dos donos, dos executivos da Disney. Sabe o que ele me disse? O sangue de Jesus está nesse lugar. Sabe o que ele me disse? Dentro dos closets, como se diz closet? Onde? Do armário, obrigado. Dentro do armário, onde está a roupa, estão altares ao diabo, com velas negras e o pentagrama, que é o símbolo de Satanás, com cada capa dos vídeos da Disney em cada um dos altares consagrados ao diabo e consagrados ao demônio, para vender e para ter êxito.
Por exemplo, no vídeo de Building the Beast, creio que se chama Bela e a Fera, quando o rapaz não deixa a senhora dormir no palácio pela noite, o que ela faz? She cast a spell, o maldiz, o converte em uma besta, o coloca um feitiço. Isso é magia negra. Por exemplo, no filme de Mermaid, A Pequena Sereia, The Little Mermaid, eu tenho trazido a capa para que você possa ver. Eu ensinei ao pastor Ciro, ao reverendo Tony e outros pastores, ficaram impressionados. É o pênis do homem, é o membro genital masculino do homem parado. É um vídeo de pornografia infantil. Isso é child pornography video. Porque na boda, no casamento da Little Mermaid, Ariel se excita sexualmente. Onde você viu um boneco excitar-se sexualmente? Então você deve ter ideia da corrupção e degeneração das mentes dos executivos da Disney para produzir um filme com um pênis do homem parado em cima na capa do vídeo de Little Mermaid. Por exemplo, aqui a bruxa maldiz a pequena sereia e diz: se você quer casar com ele, você deve me dar algo em troco. Em câmbio? Em troco. Trocar. E ela diz: em troca, obrigado. E ela diz: que eu devo dar-lhe? E a bruxa diz: well, my dear, I want your voice and I want your soul. Eu quero a sua voz e eu quero a sua alma. São mensagens subliminais. Detrás da música da Pequena Sereia, quando está cantando a música Kiss the Girl, beije a moça, há um grupo jamaicano que está falando palavras africanas e maldizendo a cada criança que está vendo o vídeo. Cada criança. Por exemplo, no vídeo de Jungle Book, que no outro dia eu esqueci de dizer, no vídeo de Jungle Book, a cobra olha os olhos de Mowgli. Se diz Mowgli aqui também, a tradução Mowgli. E ele diz: olhe nos meus olhos, Mowgli. A tradução de lá diz: olhe os meus olhos. No original, não sei se em português está, diz: eu vou levá-lo para baixo no abismo, depois de hipnotizá-lo, e você nunca mais poderá sair de lá. Veja bem que mensagens ocultas e subliminais estão contidas nos vídeos da Disney. No vídeo, por exemplo, de Robin Hood, ele vai roubar o dinheiro do príncipe João, ele se coloca dentro de uma carroça e coloca uma bola de cristal e diz: adivinhamos o futuro, temos o zodíaco, e ele diz: vou chamar os espíritos das trevas. Silêncio, príncipe João, e ele faz conjuros com os dedos para chamar os demônios. Um filme agora que está sendo um sucesso enorme, 101 Dalmatians, os Dálmatas. O nome da bruxa se chama Cruella de Vil. O nome dela não é Devil, é Devil, Satanás, Diabo. Cruella de Vil. Tudo que você deve fazer é invertir os nomes e você terá o Diabo Cruel, The Cruel Devil. É o nome dela que está amaldiçoando a cada um dos cachorrinhos que representa as crianças. No vídeo que vai sair esse ano de Hércules, o diabo sai do meio do abismo, escute bem. E diz: my name is Hades, the Lord of the Dead. O meu nome é inferno, Hades, ou Tártaro, Geena, palavra grega de lago de fogo, de inferno, o Senhor da morte. No vídeo de Aladdin, ele diz tão rápido e você não pode ouvir: good teenagers, take off your clothes. Crianças boas e adolescentes, tire a sua roupa. Ele diz tão rápido quando ele vem no tapete voando que você não se dá conta. Ele toma a espada e diz: kill yourself. Mate você, suicida-se, kill yourself. São mensagens subliminais, ocultas. Por exemplo, no Snow White em Sleeping Beauty, a bruxa diz: invoca os poderes do inferno contra ti. Cinderella, o nome do gato é Lucifer, Satanás. Será que Disney não poderia ter colocado o nome de um gato um outro nome? Teria que ser o diabo, Satanás? A quem você crê que Cinderella chamava na sala da sua casa quando ela dizia: Lucifer, come to me, Satanás, vem a mim? Por exemplo, no vídeo de Alicia, ela segue caindo em um abismo e jamais sai dele. Eu disse outro dia o que é Pocahontas, uma palavra indígena com dois sentidos: Pocá, espírito, Hontas, abismo, espírito invocado do abismo. O filme é que sai o espírito do abismo, vai a um tronco de uma árvore e a criança consulta o espírito de alguém que morreu faz 400 anos. Isso é espiritismo. Uma irmã, quando terminou o culto aqui no domingo à noite, desceu na mesinha dos cassetes e me disse: Irion, a minha criança comeu os biscoitos de Pocahontas. Aqui há biscoitos, né, de Pocahontas. E ela disse: veja os seus dentes. E os dentinhos da criança estavam todos podres. E ela disse: Irion, ore pelos dentes do meu filho. Eu creio que ele se chamava João Paulo, ou Pedro Paulo, Pedro João, alguma coisa assim, o gurizinho. Satanismo é real.
é mais real do que a sua própria vida. O vídeo do Lion King, como é que se chama aqui? O Leão Rei, o Rei Leão. Escute, esse movie é um movie, disse a revista Time, que é o movie mais sujo, mais perverso, mais carregado de satanismo e violência que jamais Disney produziu na sua história. Diz a Time que as crianças que olham o vídeo de Leão Rei ou Rei Leão serão os próximos assassinos do dia de amanhã. Para começar, a música do Rei Leão é da nova era de Shirley MacLaine. Segundo, quem criou o movie do Rei Leão foi um homossexual chamado John Smith, que já morreu. Por isso ele criou, segundo o movie, aquele leão afeminado que caminha dando volta. Onde você viu um leão afeminado se o leão é mais macho do que tu e que eu? Eu e você temos medo de colocar diante de um leão, ele tem medo de colocar diante de você? Você pode ter ideia de criar um leão homossexual? They gotta be crazy, devem ser loucos para fazer uma coisa dessas. As crianças ficam vidradas, loucas, hipnotizadas, por quê? Porque são consagrados ao diabo. Tem espíritos de sedução para destruir, para matar, para causar rebeldia, para enfermar, para dar-lhes medo. Por exemplo, no vídeo de Lion King, quando Rafiki unge ao Leão Rei, ele lhe diz: eu vou lhe ensinar a falar com teu pai Simba, que morreu, espiritismo. Lhe diz: olha as estrelas, o espírito das estrelas te vão guiar. Terceiro, quando o leão pega com as patas no chão, o pó que se levanta do chão forma nas partículas do meio da televisão, em 1/100º de segundo, 100th of a second. Para você ver, você deve parar, colocar play, colocar slow and play, e você verá que as partículas do pó que se levantam no vídeo de Lion King, quando ele pega com as patas no chão, forma a palavra sexo, no meio do vídeo, em 100th of a second, no meio da pantalla, no meio da tela, forma sexo. E você ainda crê que Lion King é para crianças? Você crê realmente que é para crianças? É a introdução ao satanismo para as crianças. No vídeo, quando Rafiki unge ao Leão Rei, lhe diz a ele: você pode matar, não te sinta mal por ter matado alguém. Lá na Califórnia, 8 meses atrás, um garoto de 12 anos de idade, escute bem, depois que olhou o vídeo do Lion King 11 vezes, ouviu uma voz que lhe disse: mate o seu pai e a sua mãe e a sua família. Sabe o que ele fez? Ele tomou um machado, esperou a mãe dormir e desquartizou a mãe durante a noite. Desquartizou! Ele chamou a polícia no 911, veio a polícia e ele deu a reportagem à polícia que ele não soube o que ele estava fazendo, porque ele ouviu uma voz, e o seu irmão de 15 anos que fugiu e chamou a polícia, 911, ao lado, diz que quando seu irmão matava sua mãe, ele dizia: the Lion King says, mother, I can kill you. O Leão Rei me disse, o Rei Leão me disse que eu te posso matar. Eu vou lhe dar o conselho. Desde domingo à noite eu lhe venho falando sobre essas coisas. A partir do domingo passado até hoje, o sangue de Jesus guardou a tua casa. Quando eu sair de Belo Horizonte amanhã, Deus vai lavar as mãos com você. Se você conseguir ficar com essas coisas dentro da sua casa, a sua casa será amaldiçoada. Porque antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Ele tirou a Ló. E antes do diabo destruir a sua casa, Deus está falando a você: limpe a sua casa, porque coisas piores possam acontecer. A meta do diabo é destruir essa geração de crianças, para que o dia de amanhã não haja crianças chamadas ao ministério. Essa é uma reportagem de Focus on the Family, foco sobre a família, creio, enfoque da família, do Dr. James Dobson. Está Mickey Mouse, você pode ver muito bem, as câmeras podem levar lá para o telão. Mickey Mouse, apresentando o último vídeo da Disney que se chama Growing Up Gay, crescendo homossexual. Se você não sabe, os executivos da Disney são homossexuais e lesbianas. 56 mil pessoas que trabalham na Disney são homossexuais e lesbianas. Disney criou 2 Mickey Mouse homossexuais agora e 2 Minnie Mouse lesbianas. Assim que seus teus filhos brincarem com Mickey Mouse e Minnie Mouse, não vá chorar no dia de amanhã, porque esse é o espírito que eles têm, de homossexualismo e lesbianismo. Através deste vídeo, o porta-voz da Disney convida a todos os adolescentes nessa reportagem a explorar o maravilhoso mundo da homossexualidade. Isso é Disney. Michael Eisner, o homem que tem 60% de todas as ações da Disney,
deixou a sua mulher e se casou com um homem homossexual no Disney World em Orlando, Flórida. Assim que você já sabe, my friend, quando você ir à Disney, você está dando dinheiro ao diabo. E depois não venha chorar quando Deus pese a mão sobre você. Não venha chorar quando Deus amaldiçoar a sua casa e destruir os teus filhos pela tua rebeldia. Uma coisa é quando você não sabe, outra coisa é quando você tem conhecimento da verdade. Eu lhe dou um conselho: risque da sua mente e risque do seu coração Disney em Disney World. Risque. A Disney acaba de comprar 11 mil acres de terra. Sabe para quê? Para ensinar as técnicas da nova era de Shirley MacLaine para destruir o cristianismo. Esse filme que se chama Brain Dead Mickey Mouse ataca Minnie Mouse para violentar sexualmente a Minnie Mouse. Você crê que isso é entretenimento familiar? Não é! Disney é um poder e um império satânico feito com uma assombrosa precisão para destruir a tua casa e os teus filhos. Como pela manhã é diferente do grupo que vem à noite, talvez você não tenha visto esse CD, se chama Doom Number 2. Está Satanás na capa, você pode vê-lo, as câmeras podem tomá-lo e levá-lo ao telão. Você sabe o que diz nesse CD? Aqui atrás, how hell is, como é o inferno, how is hell, como é o inferno, diz nesse CD. Sabe o que diz aqui? As crianças, sentem-se, relaxa-te e deixe as legiões possuir a tua vida. E eles te ensinarão o caminho de como chegar ao inferno daqueles que chegaram antes que tu. Isso é um Nintendo! Você deve entender que o diabo não está brincando com ninguém. Eu quero que sua casa seja livre, que os seus filhos sejam livres. E vou lhe dar um conselho: não creia ser tão inteligente, porque o diabo é mais inteligente que tu. Não brinque com ele. Ele não é brincadeira. Não brinque com ele. O repreenda no nome de Jesus e no sangue de Jesus, e ordene que ele saia da sua casa e deixe os seus filhos pelo poder da palavra. Veja, esse Nintendo se chama Diablo. Você pode ter ideia, e os pais não se dão conta. Os pais o compram, por quê? Porque estão hipnotizados, estão baixo o poder do diabo. Veja esse Nintendo, Diablo, Satanás. Veja esse outro Nintendo, Doom número 2. Veja Satanás levando as almas ao inferno. Aí está o diabo levando as almas ao inferno. Sabe o que diz aqui atrás? Nas tuas mãos você tem o Nintendo mais perverso, mais mau e terrível de todos os tempos. Para você entender esse Nintendo, você terá que descer às profundezas do inferno. Vou lhe dar o conselho em nome de Jesus, irmãos. Amanhã nós vamos ao Rio de Janeiro 2 dias, que eu vou mostrar o Rio de Janeiro para minha esposa. E voltamos ao Rio Grande do Sul e regressamos aos Estados Unidos na primeira semana de março. Eu vou lhe dar um conselho. Eu não quero que você seja uma igreja normal. Eu não quero que você seja uma igreja como todas as igrejas. Você é chamado a ser diferente. Diferente. Os teus filhos ser diferentes. Você foi chamado para ganhar, para invadir, para possuir, para destruir o poder do diabo. Somente temos 25 vídeos desses, irmãos, que vêm os teus filhos nos Nintendos. É 1h30 de informação que jamais você o tem escutado na história. Nessa tarde eu vou falar das bonecas Barbies, que agora saíram as novas bonecas Barbie, que são lésbicas. E se as tuas crianças estão brincando com essas bonecas lésbicas, este é o espírito que a sua criança vai receber. Eu vou lhe falar nessa noite de bonecos que você não tem ideia. Ontem eu falei da Xuxa, você sabe que ela é satanista. Xuxa, Oxu e Orixá. Xuxa, ela é satanista. Se você não sabe, em caso que você não saiba, ela é satanista. E vou lhe dar um conselho em nome de Jesus. Limpe a sua casa e diga como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O nome de Jesus é um nome que é sobre todo o nome. A última edição da Enciclopédia Britânica, ela é conhecida aqui no Brasil, Enciclopédia Britânica, usaram 32 mil vezes a palavra Jesus. Para que você tenha ideia que é o nome mais falado, que é o nome mais exaltado,
que há um nome que é sobre todo nome que se nomeia, o nome de Jesus. Deixa eu lhe dizer, Auguste Comte era um filósofo francês. Ele estava com o físico e matemático Thomas Carlyle, que era crente. Mas Auguste Comte, na França, era ateu. Escute. Auguste Comte era ateu. Thomas Carlyle, físico e matemático, era crente. Auguste Comte veio a Thomas Carlyle e lhe disse: eu vou criar uma nova religião. E essa religião vai ultrapassar a Jesus e ultrapassar o cristianismo. Thomas Carlyle olhou para ele e disse: ok. E como se chamará essa nova religião sua? Auguste Comte disse: simples. Será como uma tábua de matemática. Uma tabuada de matemática. Se chamará positivismo. E vai ultrapassar o cristianismo. Thomas Carlyle, que era crente, olhou para ele e disse: ok, está bem. A única maneira e a única coisa que você deve fazer para ultrapassar o cristianismo é alguns pequenos detalhes que eu vou lhe dizer agora. Primeiro, você deve nascer de uma mulher virgem. Neste caso, você já perdeu. Segundo, você deve fazer os paralíticos caminhar, dar vista aos cegos, de vez em quando caminhar sobre as águas, multiplicar de 3 peixes e 2 pães e dar comida a 5.000 pessoas, digamos que 5.000 homens, cada um tinha sua esposa, são 10.000, cada um tinha sua criança, são 15, digamos que tinha 2, são 25.000 pessoas. A única coisa que você deve fazer é milagres, prodígios, falar como nenhum outro homem falou, morrer, ressuscitar ao 3º dia e fazer crer ao mundo inteiro que você está vivo. Quando você conseguir fazer esses pequenos detalhes, a sua religião poderá ter alguma porcentagem de sobrevivência. Auguste Comte caiu de joelhos no chão, levantou as suas mãos e disse: é impossível, só Jesus é Deus. É impossível, só Jesus é Deus. É impossível, só Jesus é Deus. É impossível, bendito seja o seu nome. É impossível, porque Ele é um nome que é sobre todo nome que se nomeia. Há 3 maneiras pelas quais alguma pessoa pode obter um grande nome. Primeiro, alguém pode nascer com um grande nome, um rei, um príncipe, uma dinastia. Dinastia. Segundo, alguém pode ganhar um nome grande, um nome poderoso, um nome famoso pelos seus esforços, pelos seus estudos, ou porque ele tem conseguido. Terceiro, alguém pode receber este grande nome quando alguém lhe otorga uma medalha de honra ao mérito, ou lhe dá um doutorado de honoris causas, qualquer coisa. Jesus possui todas essas 3 qualidades. Primeiro, ele herdou um grande nome, o herdou do seu pai, Jeová. Ele herdou do seu pai, porque os 2 e os 3 são um só. Ele herdou um nome que é sobre todo nome. E sabemos que estamos no verdadeiro Jesus Cristo. 1 João 5,20 diz: Ele é o verdadeiro Deus e vida eterna. Ele herdou o nome do seu pai. Segundo, ele obteve um grande nome pelo que ele conseguiu, triunfando sobre a cruz e ressuscitando sobre os mortos. E terceiro, o seu nome é grande, porque Filipenses 2,9 diz: e Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia. Um nome que todo joelho deve dobrar-se, na terra, céus e inferno, e toda língua deve confessar, para a glória de Deus Pai, que Jesus é o Senhor. Ele é. Diante dele naquele dia estará Stalin, estará Hitler, estará Mussolini, estará Napoleão, estará Leonid Brezhnev, estará Fidel Castro, estará Gorbachev. Diante dele naquele dia estarão todos os grandes homens e terão que dobrar-se diante da sua presença. Mas a igreja estará com seus braços levantados, aleluia, diante do trono do Cordeiro, louvando e exaltando este nome para sempre. Quando estivemos na Grécia em 1985, subimos lá no Areópago, em Atenas. Você sabe que o Areópago foi onde pregou Paulo. No lado direito está o Acrópolis, símbolo da ciência, da mãe da inteligência, da ciência, da sabedoria, as gregas.
Lá falou Sócrates, lá falou Platão, Epicuro, os grandes científicos e os grandes filósofos dignos da história. O que é o Acrópolis hoje? Pó! É cinza, não tem nada, está tudo destruído. Lá está o Partenon, lá está o símbolo da glória grega. O reino bizantino terminou, o babilônico terminou, os medos e a persa terminou, o grego terminou, o romano terminou, todos terminaram. Ronald Reagan passou, George Bush passou, Gerald Ford passou, Collor de Mello passou, acaba de morrer o líder da China. Quando ele deve ter chegado no inferno, o diabo deve ter recebido ele pessoalmente na quarta-feira, quando ele morreu, pelas 56 mil pessoas que ele matou na Revolução China dos anos 30. Todos estão destruídos, estão mortos, mas o meu Jesus e o teu está sentado na destra do Pai, à direita do Pai, com os reinos e o mundo nas suas mãos. Tudo passará, tudo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Louvado seja o seu nome, aleluia. Primeiro Jesus, a sua preeminência. Miqueias 5:2 diz: Tu, Belém Efrata, pequena eres para estar entre as famílias de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e as suas saídas são os dias da eternidade. João 17:5 diz: Pai, glorifica eu ao teu lado com aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo fosse, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. João 1:1 diz: No princípio era a palavra. O princípio. Deus não tem princípio. Ele é eterno, ele não tem princípio. No princípio da palavra grega tremelios, da reconstrução do mundo, ele não tem princípio. Ele é eterno, ele é para sempre, ele não tem princípio. Lembro-me no outro dia, eu estava pregando aos homens de negócios lá na Califórnia, você sabe, homens inteligentes. Então, terminou o culto, e veio 2 homens a mim. Quando terminou o culto, eles vieram falar comigo. Eles eram, sabe o quê? Cientistas da NASA. Eu não sabia. Eles vieram a mim e disseram: Dr. Leon, nós não cremos em nada do que você diz. Eu olhei e disse: Really? I don't care. A mim não me importa. It's your problem. É o seu problema. Oh, e não use a Bíblia porque eu não creio nela. Eu disse: Really? Wow, that's too bad. Eu disse: Puxa vida, que pena, você não crê em Deus? Não, a Bíblia fala de você. A Bíblia fala de mim, sim. Ela lhe chama nécio, lhe chama idiota, lhe chama tolo. Oh, não crê em Deus. Eu disse: mira, eu disse: veja, os animais são a primeira dimensão, Deus é a segunda, os anjos são a terceira e Deus é a quarta. Eu e você nascemos, vivemos e morremos, vivemos em um círculo vicioso. Se nasce, vive e morre, você não pode mudar isso e ninguém pode mudar. Deus não nasceu, somente vive e não morre, é eterno. Eu e você somos horizontais sempre, nascemos, vivemos e morremos. Deus é vertical. Ele pode responder, eu lhe disse, 5 bilhões de orações ao mesmo tempo, porque ele não é carne, ele é espírito. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus e é Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e a plenitude do Pai estava nele, o poder da unção do Pai estava nele. Agostinho disse: Deus não tinha nada mais que dar, excepto o melhor que ele tinha. Ele deu ele mesmo, ele deu o seu filho. Hoje nós falamos de poder, tudo é poder. Poder dos aviões, poder políticos, poder de Jerusalém, poder de Moscou, poder de Washington DC, poder dos militares, poder dos mísseis, tudo é poder. Mas eu me coloco aqui nessa plataforma, nessa manhã, na Igreja Batista da Floresta, 23 de fevereiro, pela manhã, eu lhe digo que o maior poder não é o poder dos militares, nem o Ministério de Defesa, nem de Moscou, nem de Washington DC, nem de Jerusalém. O maior poder é o poder da palavra de Deus, é o poder da palavra do seu nome, é o poder de que há nesse nome, que há sobre todo o nome de Jesus. Quando os demônios ouvem este nome, eles tremem. Segundo lugar, a sua preeminência. João 3,31 diz: eu sou de cima, vocês são de baixo. Eu sou do céu, vocês são da terra. Vocês falam de coisas terrenais, eu venho do céu e eu sou sobre todos. Bendito seja o seu nome, aleluia. Mateus 3,11 diz: em verdade eu te batizo em água, disse João Batista, mas depois de mim vem um que é antes que eu.
e é maior que eu, e é mais poderoso que eu. E eu não sou digno de desatar os cadarços, como diz cadarços? Os cadarços do seu sapato. Colossenses 1,18 diz: Ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, para que em tudo Ele tenha a preeminência. João 8,23: Vós sois de baixo, eu sou de cima, eu não sou deste mundo. Quando nós estamos em Londres, em 86, nossa cruzada, um pastor nos contou esta história. Estava um homem comunista falando no Hyde Park, em Londres. Você conhece, o Hyde Park é um lugar de pessoas célebres que falam, Bush, Reagan, pessoas célebres, é um lugar muito famoso. Então um homem comunista estava falando sobre a grandeza do comunismo e o poder do socialismo, e passou um homem mendigo, pobre, como se diz? Andrajoso? É isso mesmo. E ele mendigo, e passou lá do outro lado da rua, e o homem parou ao seu discurso e apontou o dedo e disse: o comunismo vai colocar um novo traje nesse homem. Todos se colocaram de pé e o aplaudiram, todos. Um homem crente estava lá, um simples cristão, trabalhador, operário, com a sua marmita e chinelo de dedo, se colocou de pé e disse: muito bem, doutor, é verdade, o comunismo poderá colocar um novo traje nesse homem, mas a diferença entre eu e você é essa, que o comunismo colocará um novo traje no homem, mas Jesus vai colocar um novo homem dentro do traje. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. É um novo homem dentro do traje, aleluia. Terceiro lugar, o seu nome, Jesus, profetizado e cumprido. Isaías 9,6: porque um menino nos tem nascido, um filho nos tem dado, principado, poder, autoridade está sobre os seus ombros. Seu nome será admirável. Não é admirável conselheiro, não. É admirável, vírgula, conselheiro, vírgula, Deus forte, vírgula, Pai eterno, vírgula, príncipe de paz. Ele é o nome que é sobre todo nome. Ele é o nome que está sobre todos. É o nome que está e que habita e que vive e que respira sobre todos. Você respira porque Ele respira. Você amanhece porque Ele vive. Você se levanta da sua cama não porque você tem saúde ou faz Cooper ou vai em um lugar de fitness. Não, você se levanta porque Ele lhe dá poder nas suas conjunturas, nos seus pés, para você levantar. Ele tira de você e de mim somente em 3 minutos e 47 segundos o seu ar, e nós nos descompomos. Pá! Se Ele fosse cobrar de mim e de você R$5 por cada respirada, estaríamos quebrados. Pense nisso. Nós não somos ninguém. Ninguém! Eu não sou ninguém. Ninguém é ninguém diante da presença do Senhor. Ninguém é ninguém. Somos pó, somos cinza. Vivemos porque Ele vive. Somos curados porque Ele cura. Temos a unção porque Ele batiza no Espírito Santo. Bendito seja o seu nome, aleluia. Quarto lugar, Jesus, o seu nome é excelente e sobre todo o nome, aleluia. Hebreus 1,4 diz: Ele fez superior aos anjos, herdou mais excelente nome que eles, que é a verdade. Maomé no fim da sua vida disse: não encontrei a verdade. Buda no final da sua vida disse: eu ainda estou buscando a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai exceto por mim. Bendito seja o seu nome. Ele é. Ele não falou de um caminho, Ele é. Ele não falou de uma verdade, Ele é. Ele não falou sobre uma luz, Ele é a luz. Ele é tudo. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ômega, whatever. A primeira letra última do alfabeto grego. Deixa eu lhe dizer, my friend, Ele é. Lembro-me que um pastor estava pregando no Rio de Janeiro, em uma igreja enorme, aquele que havia não sei quantas mil pessoas, uma igreja enorme, e ele falou aquela manhã: somos pó, somos cinza, não somos ninguém. Somos pó, somos cinza, não somos ninguém. Somos pó, somos cinza, não somos ninguém. Ele colocou dentro da cabeça da sua congregação que éramos pó. Quando terminou o culto, ele colocou o diácono para despedir o culto, e o diácono inclinou a sua cabeça e disse: Senhor Jesus, perdoa e abençoa esse teu pobre servo teu que é pó. Abençoe a minha esposa que é pó. Abençoe os meus filhinhos que são pozinhos. Senhor, enfim, abençoe a poeirada toda da tua igreja nessa manhã, Jesus, porque somos pó. Somos partículas de pó
que Ele deu vida. Você e eu éramos barro, e Ele o soprou. Essa palavra é nefesh. Ele soprou, e Ele te fez um boneco de barro. É o que você é, é o que eu sou. Colocou 2 olhos, colocou uma boca, e fez um boneco de pó. E quando nós morremos, e Ele tira o espírito de vida, nós nos descompomos. Não somos ninguém. No primeiro ano de medicina, quando nós estudamos, você sabe o que você aprende no primeiro ano de medicina? Você coloca um cadáver em um gancho, e você toma uma faca e o abre pelo meio, e tira tudo que está dentro, e coloca em uma mesa, e você vai examinar. Digamos que você vai fazer uma autópsia. Sabe quanto vale lá na Universidade de Harvard um cadáver para ser estudado? Sabe qual é o valor? 4 centavos americanos. Sabe quanto nós valemos? 4 American cents. 4 centavos americanos é o valor de um cadáver para ser estudado. A carne para nada aproveita. Quando ela está cheia da unção e do poder do Senhor. Huxley e todos os grandes homens e mulheres ateus e ateias que escreveram livros, como Darwin. Sabe como Darwin morreu? Darwin morreu com a Bíblia apertada no peito. Darwin, o homem que escreveu o livro das espécies, o homem que minou a cabeça dos jovens universitários do mundo inteiro com a estúpida, idiota teoria da evolução, ele morreu com a Bíblia apertada sobre o seu peito. Ele mandou chamar um pastor, estava morrendo, ele tomou a Bíblia na mão. O pastor tomou a Bíblia na mão e disse: quão tolo eu fui por ter pregado e ter feito coisas e escrito livros que não era verdade. Por favor, Senhor, perdoa-me. E ele morreu apertando a Bíblia contra o seu peito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, my friend. A Bíblia diz que os inimigos do Senhor serão talados, serão destruídos. A Bíblia diz que os inimigos do Senhor não permanecerão na congregação dos justos. Bendito seja o seu nome. Em 1985, quando eu estava na Turquia, em Istambul, eu quis entrar no Irã. Irão se diz? Irão. Mas Irão. Lá ao lado de Saddam Hussein, no Iraque. Mas me negaram o visto. Não me deixaram entrar. Era a Conferência Mundial do Islamismo, do Islã. Não é de Maomé. Você sabe que a petulância que teve Ayatollah Khomeini de fazer? Ele colocou um letreiro, um sign enorme. E dizia assim: we will conquer Christianity, we will defeat Jesus. Vamos a destruir o cristianismo e derrotaremos a Jesus. Eu gostaria de perguntar onde está Ayatollah Khomeini. Sabe onde ele está? Atolado no inferno. He's right there. He's burning in hell like a popcorn. Como pipoca está queimando. E onde está Jesus? Sentado à destra do Pai. Onde estão os grandes homens? Presente-se. Onde estão os homens que desafiaram a palavra? Presente-se. Onde estão? Estão terminados. Voltaire, ateu, filósofo, rebelde francês. Voltaire disse na França que depois da sua morte, 100 anos no máximo, de 56 anos depois da sua morte, o cristianismo seria extinto da face da terra. E ele usou a sua imprenta se disse, para produzir livros. Imprensa para produzir livros e jornais contra a palavra. Depois de 100 anos, disse ele, da minha morte, o cristianismo não existirá mais. Ironia das ironias. 100 anos depois da morte de Voltaire, imprimiram na sua própria casa 1 milhão de novos testamentos. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. 1 milhão, aleluia! 1 milhão de novos testamentos. Por quê? Porque a palavra é poder. A palavra é poder. É o livro mais vendido do mundo cada ano. Presente-se o Corão. Presente-se Buda. Presente-se Hare Krishna. Presente-se todos os demônios do inferno. Presente-se. Em primeiro lugar, nós podemos orar e usar este nome em oração. Outra vez vos digo, Mateus 18, que tudo que colocares de acordo no meu nome te será dado. João 14:13, tudo que pedires ao Pai será dado. Tudo. Uma moça na União Soviética nos anos 60, quando Leonid Brezhnev era o presidente da União Soviética,
Ela estava estudando às 3 horas da manhã, terminando a sua tese. Se diz teses, não é? Da universidade. Teses do socialismo. Teses do comunismo. Do socialismo, comunismo, existencialismo e todos os ismos do inferno postos juntos. Era às 3 horas da manhã, estava terminando a tese. Ela iria falar no Kremlin às 9 horas da manhã, engrandecer o comunismo, engrandecer o socialismo. Escute o que aconteceu. Quando ela terminou cansada de escrever a sua tese, foi descansar na biblioteca do seu avô. O seu avô havia sido crente. E ela se sentou cansada. Era às 3 horas da manhã e disse: vou dormir alguns minutos, porque eu tenho que apresentar a minha tese no Kremlin às 9 horas da manhã. Ela se sentou. Quando ela se sentou, ela divisou a Bíblia no meio de todos os livros do avô. Divisou a Bíblia no meio. A Bíblia estava no meio. Ela divisou e dizia: Holy Bible, Santa Bíblia. E ela foi lá e tomou aquele livro e disse: estou cansada, vou folhear um pouco essas folhas. E abriu em João capítulo 7. O que crê em mim, como diz a Escritura, rios fluirão do seu ventre para a glória eterna. Às 4 horas da manhã ela estava de joelhos com lágrimas nos seus olhos. O Senhor a transformou assim, sabe? Pá! Porque às vezes tem pessoas que levam anos para converter, tem outras que se convertem assim. Pá! Maneira de Deus trabalhar. Não pergunte, porque Ele não vai lhe responder. Deus trabalha assim. Onde manda capitão não manda marinheiro. Ele é Senhor e não pede permissão para ninguém. A moça se converteu like this. Pá! Quando chegou às 9 horas da manhã, ela trouxe seus papéis, colocou na mesa diante do Kremlin, diante do Supremo Tribunal Socialista, diante de Leonid Brezhnev, diante dos ministros de defesa, da União, toda a União Soviética estava lá, o poderio dela estava lá. E ela se colocou de pé, colocou as suas folhas e disse: nessa manhã eu quero entregar a minha tese. Leonid Brezhnev começou a aplaudir, se colocou de pé e todos começaram a aplaudir. Ele fez sinal e todos sentaram. Ela disse: só que a minha tese é um pouco diferente da que eu ia falar. A minha tese não é sobre Marx, sobre Stalin e não é sobre Lenin. Minha tese é sobre um homem que mudou a minha vida essa manhã. Seu nome é Jesus. Aleluia. Bendito seja o seu nome. Eles olharam um ao outro e disseram: que ela está falando não pode ser. Esse nome é Jesus. E João capítulo 7 disse: ela mudou a minha vida nesta manhã. E eu quero lhe dizer que o socialismo e existencialismo e humanismo e todos nós estamos pregando durante todos esses anos é mentira, é falso, não existe. Jesus é o Senhor e reinará para sempre, disse ela, diante de todo o Kremlin. Claro, ela desapareceu e claro, a fuzilaram. Não importa, está com Jesus. Não importa, não importa. Ele triunfou e sempre triunfará. Você sabe que Stalin, nos anos 40, se colocou de pé. Quando passava o poderio dos mísseis da União Soviética, ele se colocou de pé no balcão de cima da Praça Vermelha do Kremlin. Vá lá algum dia, você vai ver. Ele se colocou de pé e quando passavam os mísseis e os tanques, com seu orgulho, ele disse: aqui, na Praça Vermelha, o comunismo vai enterrar o cristianismo. Aqui, na Praça Vermelha, em Moscou. Oh, my friend, let me tell you. Foi exatamente o contrário. Acabamos de estar lá. Não foi o comunismo que enterrou o cristianismo na Praça Vermelha, não. Foi o cristianismo que enterrou o comunismo na Praça Vermelha em Moscou. Deus triunfou, aleluia! Deus triunfou. Quando o muro de Berlim se veio abaixo, Deus estava dizendo: edificarei a minha igreja. Segundo lugar, podemos usar contra o combate do diabo. Sexta-feira terminou o culto em Floramar. Na quarta-feira eu lhe disse aqui que o diabo tem tentado matar Damaris e eu, Catherine Júnior, ao redor do mundo. Tentou matar nessa sexta-feira aqui em Belo Horizonte, na rua Cristiano Machado. O nossa Kombi estava parada no sinal, na sinaleira. A Kombi da igreja, a Kombi branca. De momento sentimos um golpe, mas um golpe que foi um estouro com uma explosão atrás da Kombi. BAM! A Kombi arrastou-se de 70 a 100 metros, não é assim, pastor Toninho? Se arrastou para frente. Eu não estava no meu cinto. Eu não sei como não quebrei a cabeça sobre o vidro. Eu somente fui apertado porque o banco da Kombi saiu e me apertou os pés contra os ferros. E eu fiz 4 cortes nas pernas, mas eu estou bem.
pernas de crack é assim mesmo. E apertou os meus pés contra o ferro. Pastor Toninho, não aconteceu nada. Eu só ouvi que na hora do estouro, quando pegou a Kombi, eu só olhei para trás e a mãe dizia: o sangue de Jesus. E a dama dizia: la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. E Damaris segurou a Catherine e a mãe segurou o Júnior. Foi uma coisa incrível, não tem sentido. O rapaz deveria ter vindo a 120 km por hora. Estava bêbado, sem carteira. Lá nos Estados Unidos ele vai preso na hora. Aqui é Brasil, você sabe. Brasil é Brasil. Lá ele nem fala, ele nem abre a boca. Se coloca as algemas e tchau. Shut up and be quiet. Go to jail. Quando nós saímos do carro, o motor da Kombi se colocou para dentro. Você sabe que entre o motor e o banco primeiro está o tanque da Kombi de gasolina. Poderia ter explodido. A parte que divide o banco da frente e o banco de trás, a Kombi, aquela parte branca entortou para fora, para que você veja o impacto. Deixa eu lhe dizer, o banco onde estava a mãe, o Júnior, a Damaris e a Catherine, ao invés de sair e ir para frente para esmagá-los contra essa parte que divide, o banco caiu para trás. Eles ficaram assim, com as pernas para cima. Porque Deus é poderoso. Porque o sangue de Jesus é poder. Deixa eu lhe dizer, my friend, eu pensei que era um terremoto daqueles que temos lá na Califórnia. Eu pensei que tinha caído em um buraco, ou tínhamos caído em uma ponte. Foi horrível, horrível. Quando o moço saiu do carro, ele tinha uma camisa, estava caveira, espírito de morte. Seus olhos estavam vermelhos. Eu disse: o que você fez? Você pode ter matado os meus filhos. Saia, coloque-se aí a um lado e sente-se aí. Então eu me dei conta e disse: Josué, tenha cuidado. Se ele está bêbado, está endemoniado e drogado, tira um revólver e te dá um tiro. Disse: ok, rapaz, sou pastor, não vou fazer nada, ok? Sai daí, coloque no lado ali, fique quieto. My friend, deixa eu lhe dizer, o Júnior torceu um pouquinho a cabeça, o pescoço. A mãe que tem muitas dores aqui nos ombros e no pescoço. A Damaris está colocando Mioflex e compramos Cataflam para ela tomar para desinchar. Inchou durante a noite um pouco aqui. Deixa eu lhe dizer, my friend, essa semana aqui nós temos penetrado no terreno do diabo. Nós temos penetrado no terreno do inferno. Porque ao falar de Disney, ao falar dos Nintendos e livrar as crianças das garras do diabo, você está penetrando no inferno. Você está resgatando crianças. O diabo não lhe vai aplaudir, mas eu tenho más notícias para ele nesse dia. Ele vai e já recebeu um fax no inferno. Ontem à noite em Floramar foi um culto fenomenal. A glória do Senhor derramou de tal maneira que não podíamos terminar o culto. Ontem o diabo recebeu um fax no inferno que dizia assim: cuidado, abram alas, não toque nos ungidos do Senhor. O sangue do Senhor Jesus está sobre Josué e sua família, sobre Toninho, sobre sua mãe. Está sobre a Igreja Batista de Floramar e a Igreja Batista de Belo Horizonte. O sangue de Jesus é um nome que é sobre todo nome. Ele pode tentar tocar, mas ele não pode tocar você. Ele pode tentar fazer danos. Damaris e eu fomos dormir às 7 horas da manhã. Sabe o que o diabo queria? Tirar-nos de Belo Horizonte. Obrigado, querido. Sabe o que o diabo queria? Tirar-nos de Belo Horizonte. Quem? Tirar quem? Na quarta-feira aqui nós dissemos e pregamos que nós não temos medo de ninguém. Tirar quem de Belo Horizonte? Se os russos quebraram minhas pernas em Moscou em 85, e eu saí bem de Moscou. Se o México, o diabo se apresentou em pessoa no México, ele foi ao México em pessoa para nos matar e saímos bem, como é que eu vou sair de Belo Horizonte? Não, my friend, quem tem que sair é ele. Ele é o que tem que sair. Ele sai no nome de Jesus e pelo poder da palavra. Eu vim para cumprir, e até que eu cumpra com o que Deus me deu, não sairei daqui. Deixa eu lhe dizer, my friend, o diabo está brabo. Está brabo. Que importa que ele esteja brabo? Conhecemos algum anjo do Senhor que pode colocá-lo bem calmado, enviá-lo ao inferno de volta. Há poder na sua palavra, há poder no seu nome. Eu havia comprado uns estojinhos de Mônica e Cebolinha. Você sabe que quem criou a Mônica e Cebolinha foi Maurício. Maurício é espírita.
é espírita. A Mônica é rebelde. E o Cascão, o que é o Cascão? Ele tem espírito de sujeira, de imundícia. Esse é o que ele é, imundo. Eu tinha comprado o estojinho da Mônica e do Cebolinha, porque eu pensei que não havia nada. A esposa do pastor veio a mim e disse: Irion, a Mônica é rebelde. Cebolinha, o Cascão é imundo. E o estojinho estava, Cebolinha, pescando. E de momento ele tirou a parte de cima da Mônica que estava nadando no mar. Tirou com o anzol, mas não aparecia nada. Ela estava baixo água e braba. E o Júnior, com 4 aninhos, obviamente, disse: mira, papi, Cebolinha não é do Senhor, papi, porque ele quitou a parte de arriba de Mônica, é del diablo. É del diablo, é del diablo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, my friend. O nome de Jesus você pode usar contra o poder do diabo. Eu não sei se aqui no Brasil sai este homem. Eu já vou terminar, não fique nervoso. Tranquilo. Eu não sei se aqui no Brasil sai este homem chamado Walter. É um psíquico, é um bruxo, Walter Mercado. É Walter Pecado mesmo, não tem nada. É Walter Pecado. Desde quando o Catre Júnior era pequenininho, nós ensinamos que isso é o diabo, que Satanás. Quando ele saía na televisão, saía Júnior correndo, pequenininho, e dizia: mira, papi, mira, chegou o diabo. Chegou o diabo. A vida da Catre era dormir, levantar e colocar um vídeo cristão. E quando eles eram mais pequenos, a Catre dormiu mais que o Júnior. O Júnior foi sozinho para a sala, e quando eu estava colocando para trás o vídeo de Davi e Golias, para eles verem no rewind, regressando, saiu na tela da televisão um outro mercado anunciando a sua bola de cristal, o seu zodíaco, e o Júnior estava sozinho. Eu não sei se ele teve medo ou eu não sei se ele aplicou o que eu lhe ensinei. Ele tinha 2 anos e meio. Quando eu veio na sala com a mamadeira, estava o Júnior apontando para a televisão, o dedo dizia: diablo, que diabo, diablo, em nome de Jesus, te arrependo, em nome de Jesus, te arrependo. Em nome de Jesus, te arrependo. Eu não sei se ele estava sozinho, teve medo, ou eu não sei se ele aplicou. Quando eu vi, cheguei com a madeira e eu encontrei na sala: te repreendo, em nome de Jesus, sai, te repreendo. Com 2 anos e meio, eu tomei nos meus braços e disse: Jesus, se com 2 anos e meio repreende o diabo, o que ele não será quando ele cresça? O que ele não será quando ele cresça? Inverta a sua vida nas suas crianças. Inverta a sua vida, as suas crianças. As crianças necessitam ter um culto delas, para elas aprender. É muito importante que os pais enviem as suas crianças para o culto das crianças, para aprender, porque falam ao seu nível. A Catre e o Júnior não perdem uma escola dominical nunca, porque eles amam a escola dominical como você não pode ter ideia. Nós ensinamos a Catre e o Júnior a amar e reverenciar o nome de Jesus. Terceiro lugar e último lugar, nós podemos usar este nome contra a enfermidade. Marcos 16:18, esses sinais vão seguir os que creem, os enfermos irão curar-se. Atos 3:6, você conhece: em nome de Jesus, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, levanta-te. Você sabe que T.L. Osborne, na Gana, uma mulher levou o seu filho de 8 anos de idade. Ele não é que ele tinha nascido cego, ele nasceu sem olhos. Era como uma bola de futebol, nasceu sem olhos. Ele nasceu sem as cuencas, ele nasceu sem olhos. A mãe do rapaz o levou e disse: eu quero saber se Deus é Deus dos brancos ou é Deus dos negros também. E ela o levou, e diante de 50 mil pessoas, T.L. Osborne, você já ouviu falar dele, não é? T.L. Osborne é um homem de Deus fora de série. Ele o levantou diante de 50 mil pessoas, e essa mulher havia desafiado o Senhor, se o Senhor era Deus. E lá em Gana ele levantou essa criança e começou a orar e repreender o poder do diabo. E quando ele colocou a criança no chão, sabe o que o Deus fez? Você sabe o que o seu Deus e o meu Deus fez? A criança não era cega, ela havia nascido sem olhos. Ela havia nascido sem lugar para os olhos, era como uma bola. Sabe o que o Senhor fez? Os olhos começaram a sair de dentro para fora. Sabe o que Deus fez? Começou a rasgar a cara, o rosto, de um lado para o outro da criança. O nariz desceu um pouco, a boca foi um pouco para o lado, as orelhas subiram, e começou a sair os olhos de dentro para fora. De dentro para
fora. Você pode ter ideia o que isso é? De dentro para fora. Quando os olhos saíram, ele dizia: mãe, fale, eu conheço a sua voz, mas eu nunca tenho visto. Mãe, fale. E a mãe dele estava diante dele, se colocou de joelhos, e 50.000 pessoas com ele disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você pode usar este nome na unção do Espírito Santo. Você pode usar este nome para a salvação no mundo inteiro. E você pode usar este nome, que é o nome sobre todo o nome, aleluia. Ele é um nome que está sobre todo nome. Salmo 24 diz: levantai-vos, portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Sabe quando se cumpriu isso? Quando Jesus ressuscitou dos mortos e subiu aos céus. Levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. E o coral da esquerda cantava: quem é o Rei da Glória? E o coral da direita nos céus cantava: o Senhor forte e poderoso. O coral do meio cantava e dizia: levantai, ó portas eternas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. O coral da esquerda dizia: e este, quem é o Rei da Glória? E o coral da direita dizia: o Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Bendito seja o seu nome para sempre. Ele é e ele sempre será o Rei da Glória. Termino com isso nessa manhã, porque eu sei que vocês devem voltar ao culto mais logo. Quando eu fui a Moscou na primeira vez, em 85, na União Soviética, você deveria entrar com uma permissão especial do Kremlin para visitar a tumba de Lenin. Se diz Lenin? Lenin. O corpo dele estava embalsamado lá. Agora nem o corpo dele está lá. Onde estava Lenin, ao lado dele existe um McDonald's. Se Leonid Brezhnev, se Marx e Stalin se levantasse dos mortos e olhasse o que é a Rússia hoje, daria um ataque ao coração e voltariam a morrer. Deus triunfou, glorificado. Somente foi um lapso de tempo de 73 anos, onde o diabo usou o poder do comunismo para torturar os crentes. Só que ele errou no resultado. Porque quando se matava 1 ou 2 mártires, se convertiam 100 e 200. Quando César colocava os cristãos lá na Itália, em Roma, colocava os cristãos para morrer com os leões, como se chama na arena, ele errou. Porque cada cristão que era estraçalhado, se convertiam 100 e 200 lá em cima na arquibancada. Ele sempre erra, Deus sempre triunfa. Lá na Praça Vermelha em Moscou, e termino com isso, quando você entra, estava a tumba de Lenin. Quando você entra, você fica 1 metro e meio mais ou menos de distância, e haviam 2 guardas com metralhadora. Ele estava embalsamado, estava numa caixa de vidro, o seu mausoléu, e estava um lençol de púrpura. Púrpura se diz? Púrpura por cima. É isso que estava escrito, já não está mais. Estava escrito 3 frases, onde estava Lenin embalsamado. Eu comecei a ler. Dizia a primeira: para ele, Lenin, que foi o maior líder de todos os tempos. Para ele, Lenin, que foi o criador de uma nova sociedade. Para ele, Lenin, que foi o pai o pai da Revolução Soviética moderna. Ele foi. Observando aquelas palavras, Deus me fez uma pergunta que eu já havia esquecido. Em que tempo está, Josué, a palavra foi? Eu disse: eu acho, se eu não esqueci, é pretérito. E pretérito e perfeito. Porque o que foi para Deus é como se nunca tivesse sido, porque foi. Então é pretérito, é passado, pretérito e perfeito. Então leia bem, Josué. Ele foi e ele foi. Agora compare com o meu filho, que ele é, aleluia, ele é o pão da vida, ele é o princípio e o fim, ele é do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele é a porta das ovelhas. Ele não foi e não será, ele é para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é para sempre e sempre será Jesus. Colocamos de pé, por favor. Colocamos de pé. Levante as suas mãos
e vamos louvá-lo nesta manhã. Ele é e Ele sempre será, para sempre. Levante as suas mãos para louvá-lo. Já vamos sair. Eu sei que você tem fome e eu também. Eu sei que você vai me convidar a uma churrascaria. Glória a Deus, Deus te abençoe. Deixa eu lhe dizer nessa manhã, levante as suas mãos para os céus. O Espírito do Senhor está aqui nesta manhã. Ele não foi, Ele é e para sempre será. Ele não foi, Ele é. Ele é. Vá aos livros de história e você verá que não há ninguém que pode comparar-se a este nome. Ninguém. Levante as suas mãos e vamos louvá-lo por uns momentos. Já vamos terminar, estamos a tempo, já vamos terminar. O poder da unção do Espírito Santo está aqui. O diabo nos quis matar na sexta-feira. Ele pode ter destruído a Kombi, mas em nós ele não pode tocar. Não pode, porque onde está o sangue, nada penetra o sangue de Jesus. Nada. Levante as suas mãos e comece a louvá-lo nesta manhã. O poder deste nome está aqui, aleluia. A menção deste nome, o inferno treme. A menção deste nome, as enfermidades devem sair. A menção deste nome, os governadores tremem escondidos no seu escritório. A menção deste nome, os demônios tapam os seus ouvidos. A menção deste nome, as estrelas o louvam. A menção deste nome, aleluia, o universo inteiro prorrompe em louvor. A menção desse nome, os passarinhos o louvam. A menção desse nome, os peixes do mar, os animais o louvam. A menção desse nome, o universo para. A menção deste nome, aleluia, o relógio da sombra de Acaz voltou 45 graus, 1h30. A menção deste nome, disse Josué: tua lua detente no vale de Ajalão, e tu, ó sol, não saia no vale, fique aí. Pela menção desse nome, quase um dia inteiro o universo parou, aleluia. Parou a terra, ela deixou de dar volta em relação ao sol. O eixo central da terra parou pela oração de um homem, aleluia. Abençoado seja este nome para sempre, aleluia. Nessa manhã Deus quer salvar você. Se você não tem a Jesus ainda, nessa manhã Ele quer perdoar o seu pecado. Ele quer lavá-lo no sangue de Jesus. Nessa manhã, talvez se você não é crente, o Senhor Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida. Nessa manhã Ele quer fazer maravilhas dentro de você. Talvez os teus parentes estejam aqui, teus familiares, e não sejam salvos. Talvez você esteja aqui e não tenha uma relação pessoal com Cristo. Talvez você esteja aqui e não tenha nascido de novo ainda. Hoje é o dia apropriado. Hoje é o dia da salvação eterna. Se você está aqui e não tem a Jesus, e não tem certeza de vida eterna, você deve arrepender do seu pecado. Você deve confessar o seu pecado, e você deve entregar o seu coração a Jesus. Você deve saber que o inferno é real, mas o inferno não foi feito para você, foi feito para o diabo e para os seus anjos. Nesta manhã, em nome de Jesus, eu ato o poder do diabo na sua vida, na sua mente, no seu livre-arbítrio, no seu coração, na sua vontade. No nome de Jesus, eu ato esse poder na sua vida. Amém. Hoje Deus quer salvá-lo esta manhã. Hoje Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Este nome que é sobre todo nome quer salvar a sua alma. Se você está aqui nesta manhã, a igreja esteja orando. A igreja esteja orando. A igreja esteja orando, porque na hora do convite é uma luta espiritual muito grande. A igreja esteja orando. Se nessa manhã você não tem a Jesus, e você não tem certeza de vida eterna, e nessa manhã você não ainda tem conhecido a Cristo como teu Senhor e Salvador, Ele quer salvá-lo. A igreja, baixe as suas mãos por um momento, por favor, mas siga louvando ao Senhor. Se você não tem a Jesus e não tem certeza de vida eterna, e gostaria de entregar o teu coração a Jesus, saiba que se você não tem certeza de vida eterna, talvez hoje seja a última oportunidade da tua vida. Que será da tua alma? Aleluia. Que será da tua alma? Escute. Qual será no futuro teu lar?
tarde. Deus te abençoe. Hoje Cristo te quer libertar. Uma vez mais. Pegue nas mãos de quem está Louve ao seu a Jesus. lado. Pegue nas mãos de quem está ao seu lado. Se você está desviado de qualquer igreja, hoje é a manhã da sua reconciliação com Deus. Hoje. Diga comigo, na autoridade de Jesus de Nazaré, eu recebo sobre mim o fogo de Deus. Eu recebo o fogo de Deus à minha direita, à minha esquerda, na frente, atrás, na autoridade de Jesus Cristo. Na autoridade de Quem Jesus. amarra, fica amarrado. Em nome de Jesus. Quem prende, fica preso. Em nome de Jesus. Eu reclamo as almas. Em nome de Jesus. Eu reclamo as almas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pergunte a quem está ao seu lado. Você Nome de quer? Jesus. Eu vou lá com você. Nome de E venha ao Jesus. altar. Traga essa pessoa. Venha com Aleluia. ela. Venha. Isso mesmo. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar e venha. Livre na autoridade de Na Jesus. autoridade de Nazaré. Jesus. Saia do seu lugar e venha. Traga a pessoa junto. Venha junto. Aleluia. Venha receber a oração da fé junto dessa pessoa. Venha com ela. Venha com ela agora. Em o nome de Jesus. Vocês estão recebendo uns papelzinhos agora, daqueles que estão recebendo a Jesus. Repita depois de mim essas palavras e diga: vocês que receberam a Jesus, diga, incline a sua cabeça, feche os seus olhos e confesse a Jesus e diga comigo a oração do pecador. Diga: nesta manhã, eu creio com o meu coração que Deus ressuscitou a Jesus de entre os mortos. E eu confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor. E nesta manhã sou salvo para a glória de Deus Pai. Dê um aplauso a Jesus, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar rapidamente. Você que está aí, levante as suas mãos. Você que está lá em cima, levante as suas mãos. O tempo é curto e nós temos que votar, e você também. Levante as suas mãos. Não importa a sua necessidade, o nome de Jesus está aqui. Se você está enfermo, não importa a sua necessidade, não importa. Jesus, este nome que é sobre todo nome, está aqui. Durante essa semana temos penetrado no terreno do diabo, expondo as trevas, a mentira, o engano nesses Nintendos, nesses vídeos. O diabo não nos pode tocar, nem a ti, nem a mim, porque estamos cobertos deste sangue e neste nome. Levante as suas mãos. Vamos fazer uma oração geral para economizarmos o tempo. Então, Deus está aqui, Deus está lá. Deus está sobre você. Levante as suas mãos. O Espírito do Senhor está sobre você. Comece a louvar este nome. Comece a louvá-lo. Comece a exaltar a este nome. Só alguns momentos para que Ele receba a honra e a glória. O seu nome foi pregado nesta manhã. Ele foi exaltado nesta manhã. Ele foi exaltado. Somente louve este nome. Exalte este nome. Louve este nome, que é o nome sobre todo nome. Aleluia. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer que você diga palavras de carinho, palavras de amor, palavras de agradecimento. Diga a Ele obrigado. Obrigado pela salvação eterna. Obrigado pela salvação. Obrigado pela cura divina. Obrigado pelos meus parentes que virão a ti. Obrigado, Jesus, porque nos tens livrado. Obrigado, Jesus, porque nos tens livrado. Obrigado porque nos tens guardado de acidentes, de perigos, de morte. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque salvaste a Damares, a Catra e o Júlio, a minha mãe, o pastor Toninho e o outro irmão. Obrigado, Jesus, que nos guardaste, Senhor. Tu foste tão grande e maravilhoso que nem os vidros da Kombi se quebrou, Senhor. Tu eres poderoso. Tu és poderoso, Jesus. Aleluia. Tu enviaste os teus anjos para parar o impacto. Aleluia. Porque o teu nome é exaltado. Levante as suas mãos, Igreja Batista da Floresta. Como é que se louva a Deus aqui nesta manhã?
Se o teu Deus está morto, guarde um minuto de silêncio. Mas se Ele está vivo, louva o nome de Jesus. Aleluia. Louve, louve. Aleluia. Yes. Aleluia. Yes, aleluia. Louve, louve. Oh. Aleluia. Aleluia. Louve este nome. Pai, no nome de Jesus oramos nesta tarde. Cure as enfermidades. Repreendemos o poder do diabo. Seja livre as casas dos teus servos. Eu abençoo em nome de Jesus. Abençoe em nome de Jesus os pastores. Abençoe esta igreja, as crianças, os oficiais desta igreja. Abençoe as esposas dos nossos pastores, suas famílias, seus filhos, seus netos. Louve, louve, louve. Louve a Jesus. Louve a Jesus. Aleluia. 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 Louve a Jesus. Saia mudado, saia diferente deste lugar. Aleluia. Você que está no telão, em nome de Jesus, saia mudado. Levante as suas mãos, louve a Jesus. Você que está no telão, saia mudado, saia transformado. Você que está lá no telão, obrigado. Seja mudado, seja diferente a sua vida, seu matrimônio, sua família, seus filhos, seu trabalho, seu negócio. Em nome de Jesus, receba a salvação, receba a libertação, receba a cura, receba a bênção, receba o poder, receba a prosperidade. Receba, receba, receba. Louve a Jesus, louve a Jesus, louve a Jesus, louve a Jesus. Aleluia. Louve a Jesus, louve a Jesus, louve, louve, louve a Jesus. Louve a Jesus, louve a Jesus. Espírito Santo, eu te quero. 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 Assim de pé como estamos, pega a sua Bíblia, por favor, mais 2 minutos só, precisamos fazer essa oração. Pegue a sua Bíblia, a Santa Palavra, abra em Lucas capítulo 10. Terceiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Se você encontrou, diga: é a palavra de Deus, do único Deus, que não pode mentir. Diga comigo: os céus e a terra passarão, mas esta palavra permanece. No versículo 19, respondeu-lhes Jesus. É a palavra de Deus. Quando Deus fala, cale-se diante dele toda a terra. Não há discussão. Jesus não deu opinião. É a palavra de Deus.
Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda sorte do poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Curve a sua cabeça, vamos orar. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Tem algumas coisas que tem que serem ditas ao diabo. Ele já sabe, ele já conhece, mas ele precisa saber e precisa conhecer que você também já sabe e já conhece. Você pode andar por aí falando de Nintendo, falando de homossexualismo, falando de Disney, destruindo macumba, pegando em porcaria, pisando em serpente, pisando em escorpiões. Você pode falar do Exu, do caboclo, do orixá, do preto velho. O diabo tem que saber que você pode fazer isso e não precisa ficar olhando para trás e nem para os lados. Você pode fazer sem deixar o seu lugar de paz. Ele sabe que eu sei, que ele está sabendo, que eu já sei que eu tenho a cobertura. Você tem a cobertura. Você tem a cobertura. Quando eu entro no meu carro, eu entro convicto que ele sabe, que eu sei, que ele já sabe, que eu sei, que ele está sabendo que eu tenho a cobertura. Como é que eu vou andar contra o diabo, olhando para os lados, olhando para trás? Ele está em desvantagem. É um inimigo que, para início de conversa, eu nem consigo vê-lo toda hora. É fácil dele me espreitar. Mas eu sei que ele sabe, que eu sei, que ele está sabendo, que eu sei que eu tenho a cobertura. Se ele quiser me espreitar, ele tem que passar pelos que andam comigo primeiro. Eu não ando sozinho. É o Pai que olha para mim e fala comigo: pode pisar que eu estou olhando, pode pisar que eu quero ver, pisa que eu quero ver o que vai acontecer, pisa que eu quero ver, pisa que eu vou tomar conta. E eu piso debaixo do olhar do Pai. Vamos orar, pastor, fazer uma oração aqui. A igreja estenda as mãos para o altar. Senhor, meu Deus e Pai, não podemos lutar contra o diabo com a força do nosso braço. Não podemos andar sem a tua cobertura. Não podemos depender do nosso jejum. Não podemos depender da disposição em ficarmos orando. Não podemos, Senhor, depender da nossa disposição em ficarmos vigiando o tempo todo. Porque a tua palavra mesmo fala que se o Senhor não tomar conta, em vão vigia a sentinela. Meu Pai, nós queremos depender de Ti. Nós queremos depender da Tua cobertura. E não temos nada contra o inferno, senão a palavra que o Senhor tem nos dado. E a palavra nesta manhã é esta: nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Em nome de Jesus Cristo, receba sobre ti a tua casa, receba a cobertura, ande em nome de Jesus, desconheça fronteiras em nome de Jesus, desconheça barreiras em nome de Jesus, desconheça portas em nome de Jesus. Pise à direita, pise à esquerda, ande e pise e vá na cobertura, na proteção, no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus de Nazaré. E o povo de Deus diz: põe a mão na sua cabeça e fala assim: Senhor meu Deus, assim como o Senhor tem dado ao teu ungido, dá para mim também.
Eu quero a cobertura. Eu recebo a palavra de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Recebo para mim, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: muito obrigado, irmãos. Eu te falei, eu tinha certeza que você ia ser edificado, eu tinha certeza que a palavra ia penetrar no seu coração. A palavra é pregada para isto mesmo, para produzir mudanças, para nos levar a novas atitudes. Eu também fiquei muito impressionado com o que foi dito nesta mensagem. Eu tenho certeza que impressionou você. Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida ou pergunta em relação à palavra de Deus, escreva-nos. O nosso endereço aparece agora no seu vídeo e eu tenho certeza que eu e o pastor Glaicon Terra Pinto, dentro da misericórdia de Deus, vamos te responder e vamos tentar aliviar o seu coração, tirando as suas dúvidas. A Bíblia não falha. Se você procurar na Bíblia Sagrada, você vai encontrar resposta. E nós estamos aqui para tentar te abençoar. Você vai ficar com mais esse louvor. Um louvor que vai falar também ao seu coração e trazer aquela paz à sua casa. E neste outro louvor, então, é que nós estamos nos despedindo, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se você quiser fazer uma parceria conosco, estender a sua mão e ajudar este ministério na produção destas fitas, então envie a sua oferta de amor. Assim que formos identificando a sua oferta, imediatamente estaremos lhe remetendo o recibo correspondente. Esse recibo é de muita utilidade, também para o seu imposto de renda. Deus há de te abençoar. A nossa conta bancária está aí no seu vídeo e também o nosso telefone. Faça um contato conosco. Nós estamos aqui à sua disposição. A paz do Senhor.